Em razão aí das pessoas que não conhecem a gente, eu quero me apresentar. Eu sou Estela Martins, em parceria com o Jorge Vasconcelos. A gente tem esse projeto que chama Segundo Olhar, e o nosso objetivo maior aqui com o Segundo Olhar é fazer essa integração de talentos e de fotógrafos com trabalhos mais maduros, como é o caso da Elza, que tem uma trajetória enorme, linda, um trabalho super consolidado, muitos prêmios, e é um doce de pessoa, né? Com pessoas que estão com um trabalho mais recente, que estão começando essa caminhada e que estão buscando outras coisas para poder também melhorar, se aprimorar, né? Então, acho que é um espaço democrático que cabe todo mundo, e a gente acredita muito na troca, a gente acredita que esses espaços, esses encontros, quando um colabora com o outro, quando a gente está aberto a isso, todo mundo cresce, todo mundo aprende. Então, é uma honra para a gente ter Elza Lima aqui com a gente essa noite. Ela vai falar do trabalho, vai falar um pouquinho da carreira dela, um recorte, né? Porque é muita coisa, mas ela vai falar de um trabalho que está com uma exposição física no Centro Cultural da Fiesp, que é Brasil Sem Norte, é o Norte Sem Norte, né? Com curadoria do Éder Chiodeto, e a exposição é física, está lá, mas ela tem aí umas coisas, umas surpresinhas que ela vai contar para a gente hoje. Tem umas coisas que são inéditas e ela vai contar para a gente agora. Então, eu queria agradecer a presença de vocês todos, agradecer a Elza, e vou passar a palavra para a nossa convidada de hoje. Com vocês, Elza Lima. Olá, para mim é um prazer também estar com vocês. Eu acho que é uma troca, né? A gente sempre troca, eu aprendo também com vocês. Eu acho que a vida inteira a gente tem de ir acrescendo, né, os conhecimentos. Primeiro, eu vou explicar para vocês que qualquer hora na minha fala que vocês queiram perguntar alguma coisa, queiram acrescentar, queiram interferir, não tem problema nenhum. Aqui é uma troca, nós somos todos artistas, né? E eu sei o que é isso. Às vezes a gente está querendo fazer uma pergunta, depois esquece, então não tem problema nenhum. Eu acho que aqui a gente está trocando, né, conhecimento, ideias, assuntos. Então, eu estou aberta a qualquer pergunta e qualquer hora. Não tem problema nenhum para mim isso. Ótimo. Bem, eu vou iniciar falando para vocês assim. O meu trabalho, ele logo no início, ele delimita uma espacialidade, porque, na realidade, eu tinha muita dúvida quando eu comecei a entender a fotografia e querer usar a fotografia como discurso, como escrita. Eu fiquei imaginando em que falar, né? Eu havia tido uma infância muito prazerosa e muito interessante viajando pelos interiores com os meus avós. Eu fui criada com os meus avós numa casa imensa, só eu e o tio mais novo, que morava ainda com eles. E aí o meu avô era médico e a minha avó pianista. Então, o meu avô me levava pela mão nos interiores, e ele era muito, muito engraçado, ele era inventivo, ele acirrava a maneira de eu olhar o mundo, né? E aí, quando eu me vi com a fotografia, eu pensei em retornar a essa espacialidade que eu vivi em criança para entender se o que eu tinha na memória era realidade ou era minha invenção, porque ele me levava muito para isso. Uhum. Né? Ele perguntava, por exemplo, eu perguntava que passarinho é aquele? Ele dizia bem-te-vi, você não pergunta por que ele é amarelinho, você não pergunta por que ele voa. E aí eu perguntava, ele inventava uma história imensa. Então, isso, no meu imaginário,
quando eu cresci, eu não sabia se eu tinha vivido realmente ou se era a minha imaginação que tinha sido adubada pelo meu avô. Aí eu voltei. Nesse interim que eu estava iniciando, eu fui convidada para trabalhar na secretaria. E aí abriu-se uma porta para mim para rever determinados lugares da infância. E então, esse primeiro trabalho que eu desenvolvi na Amazônia é um trabalho livre, é um trabalho que eu fui sem tema, é um trabalho que eu fui em busca de memórias e de situações que eu tinha no imaginário. Então, muitas vezes eu tropeçava com elas, outras eu voltava sem nenhuma foto. E assim eu construí o meu primeiro trabalho, que foi a minha primeira exposição, Nunca Verás Nenhum País Como Esse, que era homenageando o Inácio de Loyola Brandão. Dito isso, eu já especifiquei um lugar na Amazônia em que eu iria desenvolver esse trabalho, que seria o Baixo Amazonas. E, a partir daí, depois dessa exposição, se delineou um caminho e também eu comecei a enxergar projetos dentro desse lugar. Eu iniciei com a Bolsa Marc Ferrez sobre os quilombolas do Trombetas. Aí surgiram, culminar com a Otile Coudreau, uma cartógrafa francesa, que, por coincidência, tinha se encontrado com meu bisavô, que também era um viajante e que será o próximo projeto que eu vou desenvolver, se eu conseguir sair viva dessa situação toda que nós estamos passando, né? Então, é uma viagem, refazendo a viagem do meu avô aqui pela Amazônia. De Belém a São João do Araguaia. De Belém a São João do Araguaia, isso. E aí, então, nesse percurso todo, eu criei um tipo de construção imagética que começou a me incomodar já, passando 30 anos da imagem. Para mim, era muito fácil eu já construir dessa forma a imagem. E, a partir daí, eu comecei a entender que eu tinha de ir por outro caminho também, senão eu ia me tornar uma fotógrafa falando, construindo só de uma forma a imagem, e isso me incomodou um pouco. Então, a partir de 2003, numa bolsa do órgão aqui do Estado do Pará... Instituto de Arte do Pará. Isso. Eu ganho uma bolsa para pesquisar. Anterior a isso, eu vou para o Equador dar uma palestra com a Ângela Magalhães. Uhum. E nós conhecemos um fotógrafo no Equador que nos levou para passear no Equador, para ver o Equador de dentro. E o início dessa viagem com ele me levou para um lugar onde o Orellana e o Carvajal haviam saído no barco para descobrir o rio Amazonas. Na realidade, eles saíram para salvar a expedição do Pizarro, que estava morrendo de fome. Então, eles foram buscar comida, mas não conseguiram voltar e descobriram o rio Amazonas. A partir daí, eu imaginei um projeto que contasse essa história, né? Essa primeira bolsa é para ver como essa lenda das Amazonas vivia, né? Na espacialidade que eu havia delimitado da viagem. E aí começa a construir um trabalho, esse primeiro trabalho dessa outra forma, com pesquisa, com criação de imagem através da minha imaginação e buscar esse paralelo na realidade. Terminado isso, eu termino em 2010, eu me encontro com uma amiga portuguesa, a Adelina Morim. Ela é historiadora e mora em Lisboa. E aí, em Lisboa, ela me fala das avieiras, que são as pescadoras
portuguesa que inaugura o feminino na pesca. Os maridos pescavam e aí o rio começou a secar onde elas estavam acostumadas a trabalhar, e elas se mudaram para Santarém, em Portugal, e inauguram e viram também pescadoras. Quando eu conheço todo esse trabalho das avieiras, eu vou a Santarém e descubro o Porto dos Milagres, que é um porto onde tem pescadoras mulheres. A partir daí, eu fiz um link com essa história da Adelina e imaginei procurar, no fundo, a origem dessas pescadoras em Santarém. E descubro um livro, tem aqui um cientista que é muito defensor da Amazônia, que é o Lúcio Flávio. Ele me fala de um livro de um historiador de Santarém que conta que em Santarém, do Brasil, aqui do Pará, havia tido um consulado português e que navios de pesca tinham estado aqui e tinha acontecido um grande levante com os pescadores daqui que não aceitavam a pesca de rede, que nessa altura os pescadores portugueses já faziam. E aí, a partir daí, surge esse trabalho que está na Fiesp. Metade desse trabalho está na Fiesp. Na realidade, esse trabalho está na metade. Eu comecei por Santarém, aqui do Pará, e fiquei pesquisando só em livros as avieiras de Portugal. Mandei comprar um livro em Portugal do Davi Redol, que é uma maravilha. Eu vou mostrar aqui um trechinho da fala dele, que eu linko com o Mário de Andrade, que esteve aqui na Amazônia e que faz uma fala sobre o final de tarde aqui na Amazônia. Então, eu vou passar agora para as imagens para começar a falar desse projeto. Esse projeto o Norte Sem Norte, a curadoria do Éder Chiodetto, ele tem uma parte de uma retrospectiva do meu trabalho, as imagens mais representativas do meu trabalho, segundo a curadoria dele, e metade desse trabalho das pescadoras, essa parte ainda do Brasil. Na mesma época, eu estava montando uma outra parte dessa exposição no Sesc Ver o Peso, aqui de Belém. Então, essa exposição está dividida em duas exposições. Uma aqui em Belém, que ainda não foi aberta, está 1 ano montada e fechada. Ainda não foi reaberta, e a da Fiesp, que vai até 1º de agosto. Então, vamos lá começar a passar as imagens. A partir desse link que eu fiz com Portugal, eu comecei a ver em Santarém vários indícios de Portugal, né? Santarém fica no Baixo Amazonas e ele tem as cidades, são cidades irmãs de Portugal, Óbidos, Alenquer, Santarém. E aí o olho vai, quando a gente está no projeto, o olho da gente encontra essas coisas que tu não entendes por quê, né? Aí, chegando o livro do Davi Redol,
eu comecei a linkar com textos de escritores brasileiros. Esse aqui é do Mário de Andrade. Ele fala: e principiou um dos crepúsculos mais imensos do mundo. É impossível descrever. Fez crepúsculo em toda a abóbada celeste, norte, sul, leste, oeste. Não se sabia para que lado o sol deitava. Um céu todinho em rosa e ouro, depois lilás e azul, depois negro e encarnado, se definido com furor, Manaus a estibor. Eu tenho uma pergunta de uma pessoa que eu fiz numa das palestras que eu dei, que ele perguntou o seguinte: ele perguntou para mim o que é que eu achava de pessoas que vinham para a Amazônia e fotografavam a Amazônia superficialmente, fotografavam não com o olho de uma pessoa que vivesse aqui no norte. Aí eu respondi para ele, conforme o fotógrafo, conforme as imagens, porque ninguém, nenhum paraense nordista, descreveu um final de tarde na Amazônia como o Mário de Andrade, que esteve só aqui de turismo, ele passou uns dias na Amazônia. Então, eu digo, nenhum escritor paraense, assim eu diria de um fotógrafo. Se o fotógrafo tivesse sensibilidade para olhar essa Amazônia com olho sensível, como o Mário de Andrade usa as palavras, eu não veria nenhuma diferença entre um fotógrafo de fora e eu, que estou fotografando a Amazônia e vivo aqui. Não é esse o texto que eu quero. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Tá. O que é que eu achei interessante no Davi Redol? O Davi Redol escreve, pela primeira vez, o livro sobre as avieiras. E esse livro foi reeditado há pouco em Portugal, por isso que eu consegui comprá-lo. E ele escreve o final de Tarde no Tejo, e é quase a mesma época que os dois escrevem sobre as águas, né? Sobre o final de tarde. Aí o Davi Redol escreve: um bando, aqui está errado, a menina digitou, um bando de pássaro, um bando de pássaros, deixa eu logo ajeitar isso aqui. Eu não consigo. Estou fazendo tudo errado. Porque esse texto foi a menina lá a menina estagiária que escreveu, eu nunca mais tinha lido isso. Eu vou continuar, depois eu ajeito isso. Tá bom. Bando de pássaros passa em revoada e vai pousar perto do saveiro, acolhendo-se no emaranhado de caniço, que a brisa faz ondular num sussurro brando parecido com o farfalhado da água nas margens da Lesiria. O Tejo adormece. É um lago colorido, azul e amarelão, quase laranja, misturado, talvez um pouco roxo, uma manta bonita para o Tejo adormecer. Também ele pensa em adormecer, encostando a nuca na porta do saveiro a ondular, dormir de mansinho, sem pensamentos, quieto e sossegado. Os ruídos da terra e do rio distingue-se melhor.
Parece-lhe que ambos falam entre si, amigos, sem vozes mais altas. Então, essa leitura, ela constrói o meu trabalho com as pescadoras, diferente daquele primeiro trabalho que é mais conhecido. Aí, isso eu mostro por fim, porque eu vou mostrar um pouquinho da exposição no SESC aqui do Pará, tá? Então, o que é que eu vi nesse projeto? Primeiro, uma das coisas mais interessantes é o feminino nessas mulheres. Elas são muito bonitas, mas muito também sofridas. Eu, quando pensei esse projeto das avieiras, o que é que eu pensei? Eu pensei que nós estamos passando por um momento no mundo muito conturbado. É um momento onde que o homem está tomando conhecimento do quanto ele se distanciou da natureza, o quanto ele se fechou na caixa. E aí eu fiquei imaginando qual seria, ainda hoje, a profissão que tivesse intrinsecamente ligada com a natureza, que dependesse do conhecimento da natureza para sobreviver. E eu achei que as pescadoras era um caminho de dois bifurcados. Eu mostraria a questão da mulher na Amazônia, a questão do trabalho delas, da vida delas, e mostraria o que está se perdendo de visualidade, né, na própria Amazônia. Por quê? Eu acho que a Amazônia ela foi construída com a visualidade dos viajantes que aqui passaram pela Amazônia, os primeiros que descrevem para o mundo o que era a Amazônia. Primeiro era aquela Éden, aquela coisa escondida do homem por Deus, porque lá tinham bichos que a Bíblia não existia, não contava, não existia na Bíblia, tinha lugares, frutas novas, homens novos, de novas feições. E aí, eu hoje me deparei com um neto meu, que eu tenho 13 anos. Hoje, na minha infância aqui na Amazônia, aqui em Belém, os carrinhos passavam, com os pescadores, um carrinho tipo de rodinha, com os peixes ainda quase vivos. Então, tu vias todas as texturas do peixe. Hoje, tu compra os peixes no supermercado, todo embalados. Então, as crianças perdem toda essa beleza que está contida nessa vivência, né, direta com a natureza e nessa intrínseca mistura do homem e a natureza. E aí eu criei umas imagens embaixo d'água também, era como se o homem estivesse mergulhando no mundo subaquático para fugir de toda essa... Então, a exposição foi toda intercalada por trípticos, que, como você vai ver, enfocando as pescadoras e mostrando também uma realidade amazônica da natureza. Foi muito interessante essa minha conversa com as pescadoras, porque elas me falam do conhecimento que elas têm de ter da natureza, da lua, quanto a lua é minguante, e a influência que a lua tem no rio, qual é a época melhor para ela pescar, quais são os sonhos dela enquanto há aquele silêncio de espera na pesca.
há toda uma construção do imaginário delas, com as lendas da água, com a Iara, com... Então, foi um mundo que eu adentrei assim muito, 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 muito instigante e muito inovador para mim. Eu saí de lá mais crescida, com certeza. Em 1984, estava acontecendo aqui em Belém a primeira 24 horas de Belém. Ainda era o filme analógico, e eu que revelava meus filmes. Estava iniciando a fotografia, eu comecei, na realidade, em 84, a fotografar, e aí eu deixava a ponta do filme para fora para eu poder revelar, não ter de puxar aquela ponta que era um inferno. Eu não sei se vocês todos já trabalharam com analógico ou sempre trabalharam com a digital, eu não sei. Mas aí, numa dessas histórias, eu bati 2 vezes o mesmo filme. E aí eu saí montado esse filme. E saíram umas imagens muito bonitas, eu fiquei encantada com aquela possibilidade de montar as imagens. E o Mas você Miguel, na bateu, época, fez disse, 2 mas você vezes tem... porque você quis ou foi sem querer? Não, sem querer. Eu achava que o filme era vivo. Eu não havia cortado a ponta. Eu cortava, geralmente, a ponta. Mas eu acho que na pressa de trocar o filme, eu deixei a ponta intacta. Então, eu coloquei na máquina de novo. A partir daí, Miguel me disse, olha, tu tens essa possibilidade de fazer no negativo. Se você... Eu tinha uma FM2, ela tinha uma alavanca em que se tu tivesses no mesmo lugar, tu era só puxar a alavanca e o filme batia um sobre o outro. Tu tinha só de calcular a luz. Então, a primeira imagem tu tinha de superexpor, a segunda, eu não me lembro mais como eu fazia isso. Mas, quando eu comecei a fazer esse trabalho e o anterior, que era das Amazonas, eu quis voltar a essa forma. Porque como eu estava trabalhando com o meu imaginário, como eu estava lendo para criar a imagem, para ajudar a minha imaginação a construir esse trabalho, eu comecei a fazer isso na digital. Eu comecei a fazer esse processo em algumas fotos na digital. Se der tempo, eu ainda mostro, acho que eu tenho. Ih, gente, acho que Caiu. acho que a Elza caiu. A linha dela lá caiu. Ela vai ter que entrar de novo, né? Tá voltando, voltou. Oi, Elza, voltou. Tá com o som desligado. Já voltou. Já voltou. Voltou o som? Voltou. Agora está com som, Elza. Tá, vou já lá. Aqui, essa foto, por exemplo, é a forma como eles carregam os peixes. Quando eles compram, eles dão uma corda e vão criando um nó para... Deixa eu só tirar aqui, porque senão eu não consigo passar as fotos. Aqui, na época que eu estava fazendo esse trabalho, o que é que aconteceu? Em 2010, quando eu faço as Amazonas, eu presencio a maior seca de todos os tempos na Amazônia. Eu faço um trabalho à deriva falando sobre essas questões. Mas quando eu estava fazendo esse trabalho das pescadoras, o que é que acontece? Eles criaram uma estrada numa praia linda, que é Ponta de Pedras, em Santarém, que só se ia via água, de barco. Aí, o que é que eles começam a queimar a floresta toda para criar barracos,
para vender coisas no caminho a estrada ainda não estava nem pavimentada, e eles queimando a natureza, assim, adoidado. Era assim uma coisa absurda, aquela praia inteirinha, linda, eu vi a pessoa derrubando árvore, queimando árvore, então eu levei, eu usei uma imagem, depois eu vou explicar para vocês porque eu uso essas imagens também. Vou explicar lá no final, elas vão aparecer e eu falo. Aqui é outra forma de carregar o peixe.